Você é filho, você é filha. Não haja como órfão. Nesta manhã, eu estudei, eu li a palavra e o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração para compartilhar. Porque aquele que ensina, ele aprende 2 vezes. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler e a gente compartilhar aquilo que a gente sabe. Ah, Andréia, por que você faz isso? Por que você está compartilhando a palavra? Porque é um mandamento. É um mandamento. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E as estatísticas falam que de 10 pessoas, apenas 3 pessoas conseguem ler e entender a Bíblia. Então, se a gente tem esse discernimento, se fez bem pra gente, eu fui resgatada porque um dia alguém teve coragem e não foi egoísta e compartilhou aquilo que sabia, compartilhou as palavras, compartilhou o reino. Vamos lembrar, desde Davi, desde João, todos os apóstolos que morreram e deram a vida por esse evangelho. Quantos cristãos morreram na arena por causa do evangelho? Para que hoje eu e você pudesse ter acesso à palavra, né? Quantas pessoas foram queimadas em fogueiras para que essa palavra chegasse até nós. E hoje nós temos essa bênção da internet, nós temos essa bênção das redes para compartilhar aquilo que fez bem para nós. Eu sou muito grata. Então, o que o Senhor falou comigo nesta manhã, eu quero compartilhar com você e dizer que você não é um órfão. Você tem um pai. Você tem um pai no céu que te ama muito e que tem um plano de salvação para a tua vida, que mandou Jesus para que nós tivéssemos acesso até ele. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como a gente expressar com palavras humanas o amor de Deus, que ele mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que a gente conheça a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a gente conheça. E como que a gente conhece alguém? Nos relacionando, convivendo. Por isso a importância de ler a palavra. Eu peço para você, comece a ler a Bíblia. Leia, comece a ler em João, Novo Testamento. Você não é órfão, você é filho, você é filha. Existe um testamento. Olha só. Principalmente o Novo Testamento da Nova Aliança, a partir de Mateus. Leia. Comece ali pelo apóstolo do amor, João, Evangelho de João. A Bíblia é um testamento. E para você ter direito a um testamento, alguém precisa morrer. Não é assim? Aqui na Terra, não é assim que funciona? Então você tem direito a muitas bênçãos nessa terra, para você viver com vida abundante, com plenitude. Mas você precisa abrir esse testamento e ler. Se você não ler, você não vai saber. Eu lembro quando eu fui estudar um livro chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, eu comecei a ler, não entendia nada. Eu lia e o meu cérebro foi acostumando com a leitura. E eu comecei a entender. E depois, na prática, dos 6 anos que eu trabalhei, eu consegui aprender mais sobre lei. Então, a palavra de Deus é assim, e ele é o único livro, é o único que você vai ler com o autor do seu lado, o Espírito Santo. Convide ele, convide ele. Não viva como órfão. Como órfão, você tem um pai, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem um testamento de muitas bênçãos nessa terra. E essas bênçãos vão jorrar para a vida futura. Que Deus possa te dar a mim, dar a você sabedoria, que possa dar discernimento para a gente entender que somos filhos e filho é amado. E a palavra de Deus, esse testamento diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Todo medo. Se relacione com Deus, ele sempre quis se relacionar contigo, comigo, através da palavra. E que nesta manhã o Senhor possa nos dar sabedoria, né, de discernir o nosso tempo,
o nosso tempo aqui nessa terra, porque é uma passagem, né? É uma passagem que estamos aqui, que nós tenhamos discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir o tempo que nós temos aqui, que nós possamos usar esse tempo com sabedoria. E eu sempre faço os devocionais à mesa, porque eu entendo que antes de alimentar esse corpo físico com aquele cafezinho, com aquele pão que a gente tanto gosta, com frutas, a gente precisa alimentar a alma, a gente precisa alimentar, a gente precisa crescer na graça, no conhecimento desse testamento. E eu tenho aprendido a não viver mais como órfão, porque eu sou filha de um rei que me ama muito, de um rei que quer se relacionar comigo como pai, como amigo, como conselheiro. Então, que nós possamos, nesse dia, meditar na palavra. Meditar durante anos, por preguiça, muitas vezes, eu gostava de ouvir pregações. Mas uma coisa é tu conhecer alguém por outra pessoa, né? Alguém te dizer, alguém falar dessa pessoa. E outra é você conhecer pessoalmente, é você conhecer no seu coração, é você conseguir ouvir a voz. E a voz de Deus, para mim, ela é paz. Ela é, no meu coração eu sinto paz. E sentir paz no coração é como tu pega um papel, tem aquele ruído, sabe? O ruído do papel, sabe? E a paz é aquele silêncio, aquela quietude, aquela sensação de que estamos no caminho certo, que estamos bem. É sentir que do teu interior flui vida. Isso é estar em comunhão com Deus. Então eu te convido, leia a Bíblia. Mesmo que você não entenda, mas abra ela, começa a ler a palavra e conhecer aquilo que Deus tem para mim, que tem para você. Você só vai aprender se você buscar. E eu oro nesta manhã para que Deus apresente os amigos dele para você. Os amigos dele. Eles não vão estar lá no barzinho, não. Muitas vezes. Eles vão estar em lugares de pessoas que buscam, que oram, que cantam, que louvam, que falam positivo, que são pessoas que transbordam paz, transbordam palavras de vida. Então, que você possa neste sábado, nesse final de semana, estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Convide Jesus para morar no teu coração. Convide todos os dias. Todos os dias convida. E diga bom dia, Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. E se esse vídeo fez sentido para você, como muitos outros, muitas palavras também fez sentido no meu coração, compartilhe a palavra. A Juju ide, irmãos devem evangelizar. Vamos levar a palavra adiante, para que toque outros corações e que mais vidas sejam alcançadas por esse testamento de vida, de paz, de esperança, de vida eterna, de vida abundante nessa terra. Vamos sarar essa terra e vamos abrir esse testamento de tantas bênçãos e promessas que existe para mim e para você. Compartilhe a palavra.